Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Leandro Guimarães, Mentor de Estudos. E hoje vou conversar um pouco com vocês aqui a respeito de como eu me organizo em relação aos estudos. O que eu faço, qual é a minha rotina, enfim. Venha comigo para esse vídeo que vamos conversar um pouco a respeito da organização dos estudos. Bom, pessoal, hoje, então, o nosso tema ele é bem breve. Eu quero mostrar para vocês como eu organizo os meus estudos aqui na carreira de medicina da Universidade Nacional de Rosário. Já estou indo para o segundo ano aqui da carreira, agora em 2023. Bom, uma questão a se considerar: não existe a melhor técnica de estudos. A técnica de estudos perfeita, não que exista, não é que é melhor e uma padrão que vai atender a todos. Não existe. Existe aquela que é mais adequada ao seu perfil. Existe aquela que seria perfeita para você, individualmente falando. Tá certo, pessoal? Então, o que dá certo para mim, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui, que é o que eu vou apresentar, que eu me propus a discutir aqui nesse vídeo, pode ser que não funcione para você. Então, você primeiro precisa conhecer como você melhor se adapta em relação às diversas técnicas de estudo que existem. Qual seria a mais adequada segundo o seu perfil. Sim? Então, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês o que é melhor para mim. O que funcionou e que vem funcionando para mim. Certo? Bom, sabemos que temos o nosso guia de estudos, que é o caderno do aluno, e no caderno do aluno estão ali está descrito a bibliografia obrigatória, assim como os textos obrigatórios. Primeira coisa, vamos ler a unidade problema, lembrando, ler a unidade problema primeiro, vamos fazer a chuva de ideias, o brainstorm, vamos linkar, separar palavras-chave e vamos linkar essas palavras-chave com temas relativos a cada disciplina: fisiologia, anatomia, bioquímica biológica, histologia, embriologia, psiquiatria, medicina e sociedade, etc. E começar então a organizar organizar as nossas ideias frente a todo esse conteúdo, certo? Primeira coisa, pessoal, que eu gosto de fazer: ler a bibliografia obrigatória. Sim? Tanto os capítulos de livros quanto os textos obrigatórios. Então, o que eu faço? Eu sempre leio a bibliografia obrigatória. Sempre leio. Certo? Vou lá no livro, vou no capítulo, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eixo hipotálamo, hipófisis gonadal, por exemplo. Eu vou lá no livro de fisiologia do Guyton, por exemplo, e vou ver onde está aqui o capítulo da fisiologia da reprodução. Então eu vou lá e leio o capítulo, leio os textos obrigatórios que estão no caderno do aluno. E se depois que eu faço a leitura desse material obrigatório, eu sinto a necessidade de aprofundar mais no assunto, de buscar algo a mais, isso é uma questão que vai de pessoa para pessoa também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me aprofundar um pouco mais, de ir um pouco mais além.
E às vezes a bibliografia obrigatória não está me proporcionando ir mais além. Então o que eu faço para me ir mais além? Buscar uma informação mais refinada, digamos assim. Eu busco artigos científicos a respeito do tema, certo? Mas isso aí é só vamos botar um asterisco aí, porque isso aí é um adicional, é um a mais, tá certo? Que eu gosto de fazer, não em relação a todos os temas, mas com alguns temas que me interessam mais e que, para mim, resultam mais importantes em relação à carreira, né? Depois que eu faço a leitura da bibliografia obrigatória, né, livros e textos, aprofundo um pouco mais aí em artigos, aí eu vou buscar vídeos do tema, sobre o tema, né, no próprio YouTube, tá certo? Então eu pesquiso, por exemplo, vídeos de determinado tema, de professores, geralmente professores de área, né? Como vocês fazem aqui no meu canal, por exemplo, ou no canal, em outros canais de professores, que nós buscamos vídeos de determinado tema do professor dando uma aula ali sobre determinado assunto, né? Na própria plataforma virtual da faculdade, nós temos disponíveis vídeos de professores, dos próprios professores aí, né? Em relação aos temas. Então aí, só depois que eu fiz essa leitura, né, obrigatória de livros e textos, artigos de aprofundamento, que eu vou para os vídeos, certo? Eu não começo pelos vídeos, certo? Depois que eu faço isso, eu construo o meu resumo. Na verdade, eu já começo a construir, a fazer os resumos desde o momento que eu comecei a ler a bibliografia. Eu já estou fazendo os resumos. Aí eu leio, já fiz uma parte do resumo ali, daquele capítulo. Aí eu leio um artigo, aí eu adiciono a informação que eu extraí do artigo ali no resumo, né? Vi um vídeo, extraio do vídeo informação, né? E boto ali no resumo. Então, eu já começo a construir os meus resumos a partir do momento que eu inicio a leitura do material da bibliografia obrigatória. Tá certo? Bom, detalhe, os meus resumos eu faço em PowerPoint, eu construo PowerPoints, eu faço como se fossem aulas em PowerPoint, né? Por que eu faço assim? Você tem que fazer assim? Não necessariamente. Eu faço em PowerPoint porque para mim resulta mais fácil fazer. Eu tenho mais habilidade, destreza e agilidade para fazer PowerPoint, trabalhar com PowerPoint. Afinal, eu sou professor, eu trabalhei em docência há mais de 10 anos, né? Então eu tenho PowerPoint de tudo que vocês imaginarem, né? Dos conteúdos. Então, eu faço os meus resumos em PowerPoint. E toda a informação que eu consigo transformar em imagem, ou seja, graficar, eu faço. Eu construo uma imagem relacionada a determinada informação. Porque para mim é mais fácil olhar para a imagem, um esquema e gravar do que eu ficar vendo os textos. Então eu sou muito visual nesse aspecto. É um perfil que eu tenho em termos de aprendizagem, né? Então eu vejo a imagem fica na minha cabeça. Então tudo que é possível em termos de informação escrita, textual, transformar em imagem, ou seja, graficar, eu faço, né? E boto no meu PowerPoint com os desenhos lá, com as imagens, e eu construo imagens mesmo. E as minhas imagens eu construo todas elas usando o PowerPoint, né? Então, assim, manejar bem o PowerPoint é legal, saber aí das ferramentas estratégicas do PowerPoint é legal por isso, né? A gente consegue fazer tudo com o PowerPoint, tá certo? Então, vocês podem fazer os resumos aí no caderno, né? Com cores distintas, colorido, né? Pinta de cores distintas, faz mapas mentais, etc. Né? Uma outra estratégia interessante também
que se fala muito, se discute muito aí, se pontua muito aí na questão pedagógica, né, do aprendizado, são os mapas mentais que ajudam a construir aí uma organização, né, daquela informação. Digo para vocês que, para mim, mapa mental não tem tanta aplicabilidade, né? Não utilizo mapas mentais. Eu particularmente, não utilizo mapas mentais como estratégia de estudo, né? Mas cientificamente falando, em termos de programação neurolinguística, etc., os mapas mentais têm uma base bem sustentada na literatura, que são ferramentas muito importantes para o ensino e aprendizagem, né, dos alunos. Então, aconselho, porém não uso, né, porque para mim não faz tanta diferença. Às vezes eu uso uma ferramenta que se chama o Whitebird, que é da Microsoft mesmo, e eu tenho uma mesa digitalizadora, né, que é um quadro infinito, branco infinito, e eu vou desenhando, aí eu vou puxando as setinhas, escrevendo, vou puxando as setinhas. É como se fosse um mapa mental, mas não é o mapa mental clássico, né, aquela construção clássica do mapa mental, colorido, cores distintas, bonitinho, um tema central, etc. Mas eu vou fazendo esses links e eu consigo me encontrar na minha bagunça, digamos assim, né? Então é importante ter essa percepção. Mas mapa mental também é legal, né? Bom, depois que eu faço os meus resumos, vem o momento de revisar, né? Então revisar é muito importante. Então eu faço uma revisão geral, eu vou lá no meu resumo, leio de novo, né? O que é importante também, todo o meu material, todo material que eu utilizo, que eu leio, vídeo que eu assisto, artigo que eu busco, resumo que eu faço, tudo em espanhol, tudo na língua espanhola, porque a mesa oral, nós temos um exame que é oral e você tem que falar em espanhol, você rende o exame em espanhol, é a língua nativa daqui. Então não adianta você pegar material em português, ler material em português, ler artigo em português, ver vídeo em português, se no final você vai ter que falar o espanhol. Você tem que se habituar com a língua, com o espanhol, né? Então isso é muito importante, é uma dica importante aí, tá? Então resumos, revisão, né? Tudo que você vai fazer é em espanhol, tem que ser em espanhol, galera. Bom, revisão geral, então eu faço uma revisão geral, às vezes eu utilizo técnicas também de fazer leituras em voz alta em espanhol, né, nesse caso espanhol, então eu vou lendo, né, vou raciocinando, vou organizando cada vez mais os resumos nessa revisão, e no final eu faço a revisão ativa, né? O que é a revisão ativa? A revisão ativa é repassar o tema com, por exemplo, flashcards. Flashcards, que são sistemas de pergunta e resposta, né? Você monta vários flashes com perguntas relacionadas ao tema e vai sacando os flashes e lendo em voz alta e respondendo em voz alta e bota a resposta atrás no verso, né? Então essa é uma técnica de flashcard, é uma técnica muito, muito interessante para as mesas orais, para a mesa oral, né? Porque você vai treinando ali, né? Ou você junta com um companheiro e vai fazendo os flashes, ou você mesmo sozinho vai sacando os flashes ali, o que é tal coisa? Aí você responde em voz alta ali, então é bem legal, as flashcards. Então é isso, dessa forma eu organizo os meus estudos, né, pessoal? Então assim, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como é a minha organização, que é uma organização e uma técnica que funciona para o meu perfil de estudante, certo? Para o meu perfil, ok? Então, por exemplo, eu faço resumo em PowerPoint, porque eu tenho habilidade com PowerPoint, trabalhar com PowerPoint, então já faço assim, tá certo? Então, encontre a técnica que melhor se adequa ao seu perfil de estudante, né? Essa seria a dica, mas tá aí,
uma linha geral para que vocês possam dar o pontapé inicial na organização dos estudos. Outra coisa, muita gente trabalha com cronograma, né? O cronograma é importante, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem, que tem uma dificuldade maior em se organizar, né? Fazer um cronograma, estabelecer um cronograma de estudos, acaba sendo muito interessante para esse perfil de aluno, né? Botar os dias da semana, horários e quais os temas vão ser abordados ali naquele dia e horário, né? Então fazer um cronograma também para esse perfil de aluno aí que tem uma dificuldade maior em se organizar é fundamental, tá? Também não utilizo cronograma. Eu acordo bem cedo, né? Então eu já estabeleço, por exemplo, acordo cedo, faço minha atividade física, tomo meu café, né? E começo, por exemplo, às 8 horas da manhã. Então, de 8 horas da manhã eu vou até mais ou menos aí umas 5, 6 horas da tarde, né? Com o intervalo aí, por exemplo, de pequenos intervalos, claro que é importante a gente fazer pequenos intervalos também, né? 10, 15 minutos, você dá uma respirada, tomar uma água ou um cafezinho, etc. Eu gosto muito de café, então eu vou parando, vou tomando um cafezinho, dou uma respirada, né? E volto. E fazer o intervalo ali, por exemplo, almoço, né? Ou um café da tarde, etc. Né? Então, em média, eu estudo... Em média, tá, pessoal? Tô falando assim, um promédio aí, de 8 a 10 horas. Já cheguei a estudar 10 horas, mas geralmente uma média de 8 horas diárias que eu estudo, né? Eu tenho colegas aqui que estudam mais de 12 horas, né? Mas tudo bem. A técnica, pelo menos para o primeiro ano da cursada, né, que foi o ano de 2022, que agora eu já fui para o segundo ano, já estou no segundo ano, funcionou, né? Perfeito, foi muito bom para mim. Certo? Então, é isso, pessoal. No mais, a gente tem que ter foco, disciplina e organização, né? Foco, disciplina, organização são talvez os 3 principais pilares aí. Bom, esse é o vídeo de hoje, esse foi o vídeo de hoje, espero que sirva para vocês, né? Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Alguma dica que vocês quiserem me enviar, por exemplo, como vocês organizam o estudo, como pretendem organizar, ou se quiserem trocar uma ideia a respeito, envie uma mensagem para mim, vai lá na minha página do Instagram, segue lá também, que é o @profleguimarães, pode enviar um direct lá, uma mensagem. Pode enviar uma mensagem através do canal aqui também, tá? Que eu estou à disposição para trocar essa ideia com vocês. Bom, só lembrando, não esquece aí, para quem não é inscrito, se inscreve, dá o joinha, dá o like, ativa o sininho de notificações para o YouTube, sempre lembrar vocês aí quando um novo vídeo for publicado. Bom, pessoal, grande abraço a todos, êxito nos objetivos, sucesso. Estamos aqui para o que precisarem. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!